Olá! Nesta aula vamos aprender sobre números inteiros. Um pouco da história. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, os países da Europa Ocidental sofreram profundas transformações. Era grande o desenvolvimento do comércio e as cidades cresciam muito. Paralelamente a essas mudanças econômicas, políticas e sociais, houve o florescimento da arte, da cultura e das ciências. Essa revolução cultural ficou conhecida como Renascimento. Cada vez mais era sentida a necessidade de um novo número para enfrentar os problemas colocados pelo desenvolvimento científico do Renascimento. Discutia-se muito sobre esse novo número. Mas ele era tão difícil de se enquadrar nos números já conhecidos que os matemáticos o chamavam de número absurdo. Que número era esse? Vamos voltar novamente à antiguidade. Segundo os matemáticos chineses da antiguidade, os números podiam ser entendidos como excessos ou faltas. Na resolução de problemas, os chineses realizavam todos os cálculos em tabuleiros de cálculos. Para representar os excessos, utilizavam palitos vermelhos. Para as faltas, palitos pretos. Os matemáticos da Índia também trabalharam com esses números estranhos. O grande matemático Brahmagupta, nascido em 598, dizia que os números podem ser tratados como pertences ou dívidas. Mas este tipo de número não conseguia ir além da ideia mais concreta e primitiva. Ou era um palito preto ou uma dívida. Sem símbolos próprios para tornar compreensíveis as operações, os números absurdos dos chineses e dos hindus em nenhum momento conseguiram atingir a condição de verdadeiros números. O desenvolvimento dos conceitos matemáticos sempre esteve estritamente ligado ao desenvolvimento dos símbolos matemáticos. Voltamos com isso ao Renascimento. Nessa época, os matemáticos cada vez mais sentiam a necessidade de um novo tipo de número. Mas, para representar um novo tipo de número a ser criado, era preciso antes encontrar um símbolo que permitisse operar com esse novo número de modo prático e eficiente. Veja como faziam os espertos comerciantes do Renascimento. Suponha que um deles tivesse em seu armazém 2 sacas de arroz de 10 quilos cada. Se esse comerciante vendesse num dia 5 quilos de arroz, ele escrevia o número 5 com um tracinho na frente, para não esquecer de que no saco faltavam 5 quilos de arroz. Mas, se ele resolvesse despejar no outro saco os 5 quilos que restaram, ele escrevia o número 5 com 2 tracinhos cruzados na frente, para se lembrar de que no saco havia 5 quilos de arroz a mais que a quantidade inicial. Baseando-se, então, na solução prática adotada pelos comerciantes, os matemáticos encontraram a melhor notação para expressar um novo tipo de número, que não indicasse apenas as quantidades, mas também representasse o ganho ou a perda dessas quantidades. O número com sinal positivo ou negativo. Demorou muito tempo para que os números negativos fossem aceitos. A representação desses números na reta numérica tornou mais clara a sua compreensão. E isso permitiu que fossem aceitos com mais facilidade pelos matemáticos. Então, aqui na nossa reta numérica, nós temos os números de 0 a mais infinito. Esses números nós já conhecemos. Esses números são os números naturais. Juntou-se aos números naturais os números negativos, que vão de 0 a menos infinito. Então, a junção dos números naturais mais os números negativos, obteve-se um novo conjunto,
o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros vai ser representado pela letra Z, que vai de 0 a mais infinito e de 0 a menos infinito. Aplicações dos números inteiros. Vamos verificar alguns exemplos. Transações bancárias. Nesse extrato, no dia 1º/1, o saldo era de R$300. No dia 5/1, foi feito um depósito de R$250. Então, 300 mais 250, 550. No dia 8/1, foi feito um saque de R$350. Então, 550 menos 350, R$200. No dia 12/1, foi feito um saque de R$300. Tirou mais do que tinha. Então, ficou devendo R$100. 15/1, foi feito um depósito de R$180. Então, pagou o que estava devendo e sobrou 80. Então, aqui nesses exemplos, nós temos o depósito, que nós vamos representar com valores positivos. E o saque, que nós representamos com valores negativos. Neste outro exemplo, nós temos débitos e créditos. Saldo anterior, 5.000. Depósito em cheque, crédito de 1.000. Então, 5.000 mais 1.000, 6.000. Recebimentos de clientes, R$500 de crédito. Então, 6.000 mais 500, 6.500. Pagamento de fornecedores, débito de 1.500. Então, esse 1.500 ele saiu da conta. 6.500 menos 1.500, R$5.000. Débito de conta de telefone. Então, esse R$300 também saiu da conta. Então, 5.000 menos 300, 4.700. Tarifa bancária, R$30. Débito de 30. Então, esse 30 também saiu da conta. 4.700 menos 30, 4.670, que é o saldo final. Então, para crédito, valor positivo. E para débito, valor negativo. Saldo de gols. Campeonato Brasileiro de Futebol, de 2017. O Corinthians, 50 gols marcados e 30 gols sofridos. Saldo, 20 gols. Positivo, que ele marcou mais gols do que ele sofreu. Flamengo, 49 gols marcados e 38 sofridos. Saldo positivo, porque ele marcou mais gols do que sofreu. O 11 é a diferença de 38 para 49 e o 20 é a diferença de 30 para 50. Esporte, 46 gols marcados e 58 gols sofridos. Então, ele sofreu mais gols do que ele marcou. Então, o saldo é negativo. 12 é a diferença de 46 e 58, mas fica negativo. Avaí, 29 gols marcados e 48 gols sofridos. Também ficou com saldo negativo. Então, para gols prós ou gols marcados, positivo. Para gols contras ou gols sofridos, negativo. Temperaturas. Para temperaturas acima de 0, nós vamos representar com valores positivos. Para temperaturas abaixo de 0, nós vamos representar com valores negativos. Altitudes. O nível do mar, 0. Para valores acima do nível do mar, nós vamos representar com valores positivos. Abaixo do nível do mar, nós vamos representar com valores negativos. Exercícios. Exercício 1. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. Exercício 1. Represente com números inteiros cada uma das seguintes situações. Item A. Débito de 3.000. 3.000 negativo. Item B. Lucro de 1.200.
1.200 positivo ou simplesmente 1.200. Elevação de 2.300 metros, 2.300 positivo ou simplesmente 2.300. Depressão de 500 metros, 500 negativo. Importante: os números inteiros podem ser indicados sem o sinal positivo. Então, igual o exemplo aqui do exercício B. 1.200 positivo ou simplesmente 1.200. E também do exercício C. 2.300 positivo ou simplesmente 2.300. O número 0 não é positivo e nem negativo. Então, o 0 ele não recebe sinal, nem positivo e nem negativo. Exercício 2 e exercício 3. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. Exercício 2. Indica a temperatura que cada termômetro está registrando. No termômetro A, passou um risquinho acima do 35. Então, a temperatura, 36 graus. No exercício B, tá aqui, ó, no menos 3. Então, temperatura, menos 3 graus. Exercício 3. Esta é a tabela do campeonato de times de um bairro. Então, tem gols prós e gols contras. Atlético, 15 gols pró e 10 contra. Então, aqui o saldo vai ficar positivo, porque ele teve mais gols prós do que contra. Bons de bola, 12 gols pró e 15 contra. Então, aqui o saldo vai ficar negativo. Dínamo, 13 gols pró e 15 contra. Então, aqui também vai ser negativo. Estrela, 9 gols pró e 11 contra. Então, aqui o saldo também vai ficar negativo. Pentágono, 19 gols pró e 8 contra. Teve mais gols pró, então o saldo vai ficar positivo. Hexágono, 5 gols pró e 13 contra. Então, aqui vai ficar negativo. Então, já preenchemos a coluna. Agora, vamos responder. Quantos times tiveram saldo de gols negativos? 1, 2, 3, 4. 4 times tiveram saldo negativo. Exercício 4. Copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Agora que você já resolveu o exercício, vamos fazer a correção. Represente o texto destacado em cada frase por um número positivo ou por um número negativo. Item A. A temperatura em Moscou está 12 graus abaixo de zero. Então, abaixo de zero é um valor negativo. Maria levou um susto ao consultar seu extrato bancário e verificar o saldo devedor de R$ 420. Então, se está devendo, então é um valor negativo. O avião está a 800 metros acima do nível do mar. Acima do nível do mar é um valor positivo. Então, 800 positivo ou simplesmente 800. O submarino atingiu 150 metros abaixo do nível do mar. Então, abaixo do nível do mar é um valor negativo. A nossa aula termina por aqui. Bom estudo e até a próxima aula.